e de tipologia. Então, aqui, ó, para começar, a gente tem um poema do Drummond que se chama Cota Zero, que está no livro Alguma Poesia, que é cobrado na FUVEST, inclusive. Então, ele diz: Stop, a vida parou ou foi o automóvel? E aí, aqui a gente tem uma notícia da Exame, uma notícia de 8 anos atrás. Peraí, deixa eu ver quem falou comigo aqui. O Pedro levantou a mão, professora. Pode falar. Boa noite. Eu fiquei. É que travou aqui para mim. Você disse que a gente vai ver o que mesmo hoje? Gênero textual? Isso, gênero e tipologia textual. Tá bom. Tá bom? Então, e aí, como eu estava dizendo, esse aqui é um poema do Drummond, do livro Alguma Poesia. E aqui é uma notícia da revista Exame que fala: cariocas enfrentam engarrafamento na volta para casa. Motoristas que se deslocam da região dos lagos, principal área de veraneio dos cariocas, enfrentam engarrafamento. Alguém quer tentar arriscar que gêneros textuais cada um desses textos está? O segundo é notícia, né? Notícia. E o primeiro? Primeiro, volta no primeiro, por favor. Poesia, talvez? Poesia. Ah, E aí, são dois textos que, a priori, não tem nada a ver, mas eles se relacionam no sentido de que, claro, vocês vão ver isso melhor na aula de literatura, que não é minha pretensão analisar o texto do Drummond com vocês. Mas no Cota Zero, é um texto que foi escrito no início do século XX, ele está trazendo traços de uma sociedade que está em progresso industrial e em avanço tecnológico, e aí ele está tentando trazer a dúvida, né, associando a vida e o automóvel, fazendo a gente se questionar se nesse progresso industrial a sociedade realmente está avançando ou está perdendo a importância para as máquinas. E aí ele está questionando a gente sobre quão benéfico é o avanço tecnológico para o desenvolvimento do homem. E aí, no segundo texto, é bem literal, assim, né? O que eu quero dizer, que na região dos lagos, essa notícia aqui tem relação, porque está dizendo que na região dos lagos, que é a principal área de veraneio dos cariocas, muitos engarrafamentos estão acontecendo, né? Então as pessoas estão tendo dificuldade de voltar para casa por conta desses engarrafamentos. E aí, pessoal, a gente entra agora no que a gente quer falar sobre tipos e gêneros textuais. Os gêneros textuais são textos que são classificados conforme a função comunicativa deles. Então, eles são produzidos com linguagens e estruturas diferentes, ou seja, cada tipo de gênero está recorrendo a um tipo de texto. Então, se os textos estão dialogando entre si, porque estão falando sobre o problema que o avanço tecnológico está trazendo, né? O Drummond de uma maneira mais abstrata, e a notícia dizendo que está ocorrendo bastante engarrafamento por conta da quantidade de carros ser muito maior do que o espaço que tem na rua, né? Então, cada um tem sua função. Apesar de eles estarem falando de assuntos parecidos, cada um tem a sua função comunicativa, né? A poesia traz uma reflexão para a gente, é um texto de literatura, e a notícia está passando para a gente um fato, né? Que está ocorrendo esses engarrafamentos constantes nessa região do Rio de Janeiro. Quando a gente fala de gênero textual, a gente está falando das diferentes formas de texto que são utilizadas para transmitir as mensagens que a gente pretende passar. Então, crônica, conto, notícia, bilhete, listas de compra, receitas, enfim. Essas diferentes formas de se dizer as coisas, né? E aí tem muitos gêneros textuais, mas tipos textuais são 5.
narrativo, descritivo, argumentativo, expositivo e injuntivo. E é sobre isso que a nossa aula vai ser. E aí fiquem calmos que eu vou explicar qual que é a diferença de gênero para tipo textual, tá? Quando a gente fala de tipologia textual, a gente está falando dos tipos de textos que são criados em determinados contextos e que vão depender da intenção e da necessidade de comunicação das pessoas. E aí, esses tipos de textos são divididos em 5, que é o tipo textual narrativo, que quem fala é um narrador, que está trazendo acontecimentos com o objetivo de relatar, contar e narrar. O descritivo, que quem fala é o observador, e ele está descrevendo seres, objetos e cenas com o objetivo de identificar, localizar, descrever. Tem o expositivo, que quem fala é o informador, que está trazendo informações, fatos e dados com o objetivo de apresentar essas informações. Tem o injuntivo, que quem está falando é o explicador, trazendo métodos e explicações para poder apresentar esses métodos e explicações sobre determinado assunto. E, por último, o argumentativo, que é o argumentador que está trazendo as suas opiniões, argumentos e tese para discutir, defender, persuadir. Não se preocupem, a gente vai falar um pouco de cada aqui na nossa aula. E aí, o que eu quero que vocês entendam agora é que quando a gente fala de tipologia textual, a gente está tentando falar das diferentes formas que um texto pode se manifestar. E esses diferentes tipos de textos são criados em determinados contextos, em diferentes contextos, que dependem da intenção e da necessidade de comunicação. Ou seja, esse tipo de classificação, para a gente classificar um texto, ele vai depender dos aspectos sintáticos. Lembra que a gente falou na outra aula da sintaxe, que é como a fala, como o texto é escrito, dos tempos verbais empregados, de qual objetivo. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma notícia de TV, a gente está falando de um tipo textual expositivo. Então, certo? A gente tem o tipo textual expositivo, dentro desse tipo tem o gênero notícia de televisão. Até aí, tudo bem? Sim, Bruno. Tá. E aí, então, qual que é a diferença entre a tipologia e o gênero textual? Então, como eu estava falando para vocês, as tipologias têm uma estrutura fixa e têm os objetivos bem definidos. Então, contar uma história, descrever uma paisagem, apresentar uma ideia, ensinar alguma coisa, por aí vai, né? Então, como a gente já disse, se classificam em 5 tipos. E os gêneros textuais são textos que vão ser determinados por essa tipologia, ou seja, qual que é a intenção comunicativa e o contexto. Então, por exemplo, essa receita super difícil aqui de como fazer café. Você precisa de 3 xícaras de água, 3 colheres de sopa cheias de açúcar, 3 colheres de pó de café e um filtro de papel. E aí, como eu preparo? Em uma chaleira, você coloca a água e o açúcar. No suporte para filtro, você coloca o filtro e o pó. Quando ferver a água doce, despejar sobre o pó, que passará pelo filtro, caindo diretamente na garrafa ou bule. Sirva a seguir. Então, qual que é a tipologia textual usada? Injunção. Dentro da injunção, a gente usou o gênero textual receita culinária, certo? Então, os gêneros são os textos que a gente escreve dentro desses tipos de texto. Aí, agora, a gente vai começar a falar dos tipos textuais. Pessoal, eu só vou pegar uma garrafa de água aqui na minha geladeira, que minha boca tá muito seca, peraí. Desculpa. Pode falar, Pedro. Bem, professor, então a tipologia, para ficar mais resumido, pelo menos para mim, a tipologia é uma estrutura fixa já definida que tem como objetivo contar algo com base nos 5 tipos. Uhum. Já o gênero, ele vai ser determinado por um tipo de tipologia. Isso. É isso? Isso. Vai ficar mais claro conforme eu for explicando as tipologias para vocês, mas é isso. Pensa numa estrutura maior, que são os 5 tipos, e aí dentro desses 5 tipos vem os gêneros textuais que se encaixam dentro dessas necessidades comunicativas. Faz sentido?
Ainda Tá, não? fez sentido. Fez. Deu pra Se não entender. fizer, se não fizer agora, aí você pode me interromper e falar, tá? E aí vamos começar a falar pela tipologia narrativa. Então, na literatura, existem inúmeros tipos de texto, e um dos mais utilizados é o texto narrativo, que tem como função contar uma história, onde tem um enredo e as ações dos personagens são desenvolvidas pelo tempo e pelo espaço. Então, assim, o texto narrativo tem uma estrutura básica que é composta por apresentação, que é a introdução do texto, onde as principais características vão ser apresentadas, como quem são os personagens, quando isso está se passando, onde isso está se passando, e aí o desenvolvimento, que é onde as ações dos personagens estão se desenvolvendo a partir dessa sequência de acontecimentos que vão ser movidos dentro do tempo e do espaço da narrativa. O clímax, que é o ponto forte da narrativa, que é quando acontece a reviravolta, que é o que a gente está chamando agora na internet de plot twist, sabe? É o clímax do texto. Pode falar. Só pra esclarecer rapidinho aqui. A gente tá falando aqui da tipologia de narrativa, certo? Uhum. Se eu determino, eu vou usar uma tipologia de narrativa, o meu gênero vai ser obrigatoriamente narrativo? Ou ele vai poder ser outra coisa? Como Isso. é isso? Ah, tá Aqui, ó, bom. esses gêneros aqui, a gente vai chegar lá, mas é obrigatoriamente, tipo, se você vai fazer. Claro que tem intertextualidade, então Tem isso também. Tá bom. você, às vezes, por exemplo, eu vou trazer. Desculpa, gente, não é falta de criatividade, não é o único livro que eu vi na minha vida, mas eu vou trazer o Crepúsculo de novo como exemplo para vocês, porque, por incrível que pareça, faz sentido de novo. Não sei se vocês leram esse livro, mas dentro. Não, é ótimo, é ótimo. Dá um pau no Harry Potter, mas é outro debate. Dentro da Nossa, debate, narrativa, debate. dentro dessa narrativa, a Bella descreve como o Edward é, né? Para a gente poder imaginar. Então, ela está fazendo ali, utilizando da tipologia, de outra tipologia que não é a narrativa para descrever ele. Então, ela fala. É descritiva. Isso. É que eu estava tentando fazer uma surpresa até chegar no. Enfim. Na tipologia descritiva. Mas aí, ó, vamos voltar aqui. Então, dentro da tipologia narrativa, que é o livro Crepúsculo, eu não sei se quando eu mexo o mouse aparece para vocês, o narrador está descrevendo um ser que está na cena, que no caso é o Edward. Então, não quer dizer, respondendo a sua pergunta, que se você vai escrever uma narrativa, por exemplo, você não pode utilizar outras tipologias textuais. Só que seu texto num todo é um texto dentro da tipologia narrativa, faz sentido? Tipo, vai ter essa intertextualidade, vai ter esses diálogos, mas continua sendo uma narrativa. Certo? Sim, entendi É tipo, que nem intertextualidade. o exemplo que você deu em Crepúsculo, no texto narrativo, eu posso acrescentar várias outras coisas, como descrever, expor Uhum. e argumentar. Sim. Basicamente isso. Uhum. Ah, Claro que a beleza. gente não pode perder não pode tirar da mente que continua sendo um texto narrativo, não é um artigo de opinião, por Sim, sim. exemplo. Então, não vai ser encarado como tal, não é. Mas as estruturas se conversam. O importante é a gente conseguir. Aliás, não precisa se preocupar em decorar quais são as características, né? Eu acho que eu vou bater nessa tecla até o fim da nossa disciplina, assim, de que o importante é a gente ter a capacidade de pegar um texto no Enem e saber em que tipologia geral que ela está se encaixando ali. Então, entender onde que se encaixa um artigo de opinião, onde que se encaixa uma poesia do Drummond, certo? Aí, continuando aqui o nosso slide, eu tô vendo que realmente não vai dar tempo, gente, mas vou tentar usar esses 25 minutinhos que a gente tem da melhor maneira possível. Então, quais são as características principais da tipologia narrativa? Essas características é o que a gente chama de 5 elementos da narrativa, que são compostos por o enredo, que vai designar a sua história.
Então, de acordo com como ele vai ser contado, ele pode ser classificado por 2 tipos: linear, que é cronológico, e não linear, não cronológico. Narrador, existem 3 tipos de narrador, que é o observador, que é o que não faz parte da história, o narrador personagem, que está inserido na história, e o narrador onisciente, que é o narrador que sabe de tudo da trama, sentimentos dos personagens, pensamentos e etc. Eu não vou entrar muito nisso, porque eu acredito que a aula de literatura vai abarcar mais. Então, eu estou passando só para a gente ter em mente o que são os tipos, tá? Os personagens, eles que fazem parte da nossa história. Então, e aí a gente separa eles entre os personagens principais e os secundários. O tempo, que é em que momento essa trama se desenvolve. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nos Flintstones, aquele desenho antigo, o tempo que ele está se desenvolvendo não é o tempo em que ele foi lançado, é a Idade da Pedra, né? Então, quando a gente fala de tempo, a gente não está falando quando o texto foi publicado, a gente está dizendo em que momento histórico, em que momento o autor colocou essa trama. Então, um texto escrito hoje pode estar falando do futuro, pode estar falando de um passado muito distante, certo? E o espaço, que é o local onde a história se desenrola. E aí é uma coisa bem ampla, essa questão do espaço também. Então, pode ser uma história que eu estou narrando aqui na minha sala, né? Que é uma história sobre uma professora que está dando uma aula na sala de casa, ou uma história que aconteceu em Santo André. Mas o importante é a gente saber que o espaço, quando a gente fala de espaço, é o local onde a história está se desenrolando. E aí, onde a gente pode encontrar esse tipo de texto? Você encontra texto narrativo em diversos gêneros textuais, como romances, novelas, contos, fábulas, crônicas. Quando a gente pensa, eu coloquei a novela aqui, porque eu quero que vocês entendam que os gêneros textuais, eles podem ser orais ou não também, né? Então, a novela é uma narrativa, né, que passa na televisão. Faz sentido isso? E aí, um exemplo de texto narrativo é a fábula A Raposa e as Uvas. Então, eu trouxe 3 linhas só para a gente ter uma noção do que é, mas eu acho que está bem claro para vocês, mas vamos lá. Uma raposa estava com fome e viu um delicioso cacho de uvas pendurado numa parreira. Decidida, ela fez vários esforços para alcançá-la, mas não conseguiu cumprir a missão. Foi aí que, com ar de desdém, resolveu ir embora, afirmando: estão verdes. Vocês lembram que fábula sempre tem uma moral da história? Então tem um objetivo ali, mas continua sendo uma história. Então tá dentro da narrativa. Faz sentido? Tipo, o autor de uma fábula, ele vai querer convencer a gente de alguma coisa no final. Tem a moral da história lá. Se eu não tô enganada, eu não vou arriscar dizer qual que é a moral da Raposa e das Uvas, porque eu não lembro agora. Eu vou pesquisar aqui para não falar besteira. Desculpa não ter visto isso antes, que eu não tinha pensado que podia ser relevante. Ah, sim, ó. A raposa, ela tava com fome, ela viu aquele cacho de uvas, ela tentou pra caramba, não conseguiu, e aí saiu falando que tá verde, né? E aí o moral da história que a gente pode interpretar é que quem desdenha quer comprar. E aí, para chegar nessa conclusão, o autor conta toda uma historinha. Tá aí tudo bem essa da narração? Vamos para a tipologia descritiva. É autodescritivo, que a tipologia descritiva tem como objetivo descrever, contar as características de uma pessoa, um objeto ou uma ideia. E aí, esse tipo de texto faz com que a pessoa leitora idealize a imagem passada através da escrita. E aí, como todo texto, também segue uma estrutura, né? Que é baseada em introdução, apresentação sobre quem ou o que será descrito, desenvolvimento, que é a realização da descrição, e conclusão, que é o fechamento do texto. Tem 2 maneiras da gente fazer essa tipologia descritiva. Ela pode ser objetiva ou subjetiva. Quando ela é objetiva, não tem juízo de valor ou opinião. É uma descrição imparcial. E aí tem como objetivo apontar de maneira verossímil os atributos de alguma coisa. Então, isso aqui, na minha mão, é um chapéu de palha
Gente, desculpa, eu estava olhando o chat, o PowerPoint, e eu não vi o chat, eu já leio aqui, tá? Mas, rapidinho, só para concluir. A descrição objetiva é um chapéu de palha, ele é redondo, ele é bege, ele tem esses fiapos, e ele é muito utilizado para a festa junina. Isso é uma descrição objetiva. Eu não estou fazendo juízo de valor sobre o chapéu de palha. Agora, quando eu estou fazendo uma descrição subjetiva, eu estou descrevendo com a minha opinião muito clara. Então, tem o objetivo de influenciar a pessoa através de um juízo de valor sobre o que está sendo descrito. Então, pessoal, esse aqui é um chapéu de palha belíssimo, que é ideal para você utilizar na sua festa junina. Então, estou tentando convencer vocês que esse chapéu é muito lindo e que ele é muito importante. Isso é a descrição subjetiva. As Crônicas de Nárnia teriam um narrador onisciente? Eu não li as Crônicas de Nárnia, então eu vou pesquisar e eu trago isso na próxima aula. Se alguém ler e quiser tentar arriscar, mas eu vou ser bem sincera, as Crônicas de Nárnia eu acabei pulando na minha formação como leitora. Mas eu vou trazer essa informação. Se ninguém aqui souber, eu vou conversar com os meus colegas de faculdade e alguém vai saber ajudar a gente nessa. A Fábula da Raposa e da Garça também tem. E aí, outro exemplo de descrição objetiva. O Museu de Arte de São Paulo está repleto de obras de arte. Então, não tem uma opinião sobre o que está sendo observado. Estou dizendo que é um museu que está cheio de obras de arte. É um fato. Uma descrição subjetiva. O MASP está repleto de artes belíssimas e que eu recomendo muito. Então, pelo uso dos adjetivos, né, que é belíssimo e que é muito recomendado, é visível quais são as impressões da pessoa autora. E aí, características principais da tipologia descritiva, a professora não colocou o negrito aqui. Esse tipo de texto tem que apresentar impressões de algo para a pessoa leitora. Então, os elementos básicos do texto são a apresentação do que você quer descrever e a descrição propriamente dita, que pode ser objetiva, né? Como eu falei, uma descrição realista. Então, isso aqui é uma garrafa de água, ou subjetiva, que são impressões pessoais da pessoa autora, que é essa garrafa aqui está cheia de água gelada, e água gelada é muito bom. Então, é subjetivo, né? É uma opinião minha sobre como está a água dentro da minha garrafa. E aí, onde é possível encontrar esse tipo de texto? Ele está em muitos gêneros textuais, mas a gente pode ver uma forte presença de descrição em relatos históricos, anúncios, né? Quando eu estava brincando aqui com vocês do chapéu de palha, que é muito bom, é um anúncio, cardápio. E aí o cardápio é interessante porque ele pode ser tanto uma descrição objetiva, então, por exemplo, quando... Vamos imaginar que existe um cardápio... Gente, esse barulho são os meus gatos brigando do meu lado aqui, desculpa, tá? Vamos imaginar que existe um cardápio do McDonald's e a descrição do Big Mac é 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, a cebola, o picles e o pão com gergelim. Descrevi quais são os ingredientes. Agora, uma descrição subjetiva do cardápio podia ser assim: 2 deliciosos hambúrgueres com alface fresquinha, com uma cebola levemente, tal. Então, trazendo adjetivos que tentem convencer a pessoa a comer esse lanche. Relatórios, então, por exemplo, eu trabalho, acho que eu já falei para vocês que eu não trabalho como professora na minha vida privada, né? Eu trabalho como editora de texto. Eu trabalho numa empresa de engenharia. E aí, dentro do escopo do meu trabalho, eu leio relatórios que os engenheiros escrevem. E aí tem uma coisa que se chama relatório de visita. E o que é esse relatório de visita? Eles vão para um lugar, eles vão para uma obra, e aí eles descrevem o que eles viram. Então, no caso do meu trabalho, é uma empresa de engenharia de energia renovável. Então, eles falam assim, foram observados 18 postes de energia tal, as estradas apresentam boas condições. Então, ele está descrevendo o que ele viu. Ele não está tentando convencer quem está lendo que energia renovável é muito bacana. Ele só está descrevendo, dentro desse relatório, o que ele viu. E aí, Pedro, você adiantou o que eu estava falando, né? Porque, sim, as propagandas estão dentro desse gênero. E aí,
um exemplo de texto descritivo. Eu trouxe a carta do Pero Vaz de Caminha, porque também é uma coisa que é muito observada e muito cobrada dentro dos vestibulares. Então, infelizmente, a gente não tem tempo nem espaço aqui dentro da nossa aula para dissertar muito sobre ela. Imagino que dentro das matérias do cursinho acabe vindo à tona, mas se não vir, é bom dar uma pesquisada, porque é uma coisa que sempre é citada. Então, essa carta do Pero Vaz de Caminha, desse navegador, ele é considerado o marco da nossa literatura brasileira. E é o primeiro texto, né, que foi escrito no Brasil, e é um texto onde o navegador está tentando descrever para o rei como são essas terras novas onde eles estavam explorando, e aí ele descreve a terra e os habitantes, né, que são os povos indígenas. Então, aqui nesse trecho aqui, ele está descrevendo como ele observou os indígenas. Então, todos andam rapados até por cima das orelhas, assim mesmo de sobrancelhas e pestanas. Trazem todas as testas de fonte a fonte, tinta de tintura preta que parece uma fita preta da largura de 2 dedos. E aí o que ele está tentando descrever para quem está em Portugal, além da carta, é que as pessoas que ele observou não tinham as sobrancelhas e passavam tinta no rosto de testa a testa, né? De fonte a fonte. E aí, aqui, claro, a gente não está fazendo um juízo de valor se esse texto é bom ou ruim, adequado ou não, mas é um exemplo de texto descritivo. A gente não vai se aprofundar nessa descrição, tá? Nessa descrição não, nessa discussão, me confundi. E aí a tipologia dissertativa. E aí o que é a tipologia dissertativa? Ela tem o objetivo de defender uma ideia baseada na argumentação e desenvolvimento do tema. Então, quem está escrevendo tem que convencer o leitor com opiniões ou fatos, ou simplesmente com os argumentos dele sobre um tema ou um assunto. E essa estrutura também é simples e se divide em 3 partes, que são a introdução, que é a apresentação da ideia ou do assunto que vai ser dissertado, o desenvolvimento, que é a maior parte do texto, em que a gente está apresentando os argumentos a favor ou contra o tema, e a conclusão. E aí, geralmente, na conclusão, a gente propõe uma nova ideia, que pode ser a solução do tema proposto. E aí, características principais da tipologia dissertativa. Pode ser um texto dissertativo expositivo. Então, percebam, ele tem elementos do expositivo, mas é um texto dissertativo, então não tem a intenção de persuadir o leitor, tá? Apenas sendo utilizado como uma exposição de ideias. E aí tem o dissertativo argumentativo, que é quando a gente tem que convencer o leitor das ideias que a gente está apresentando. Então, é indispensável o uso de argumentação e contra-argumentação. Esse tipo de texto depende da apresentação dos argumentos, da justificativa, conceitos, exemplos, dados, conceitos filosóficos, etc. Lembre-se de utilizar a argumentação no desenvolvimento do seu texto. Basicamente, a nossa matéria é aprender a escrever um texto dissertativo argumentativo. Então, é sobre ele que a gente vai se debruçar mais aqui até o momento do vestibular. E aí, onde que é possível encontrar esse tipo de texto? Então, como a gente está dizendo, né? A função do texto dissertativo é esclarecer e informar o leitor sobre um determinado tema, e geralmente a gente vai encontrar esse tipo de texto em artigos de opinião, em resenhas críticas, em dissertação argumentativa, redação, monografia, tese acadêmica, artigos científicos, por aí vai. E aí, exemplos de texto dissertativo, como você viu, né, como a gente discutiu aqui, esse texto é muito presente na vida acadêmica, né, monografia, tese acadêmica, artigo científico, redação, e até mesmo antes dela, como, por exemplo, na redação do Enem, que é o nosso principal objeto de estudo aqui nessa disciplina. Não faz carinha triste. Pode falar, Pedro. Ô, Pro, esse daí que você está passando é o texto dissertativo. Uhum. Ele entra no tipo textual argumentativo? Não entendi essa parte. Calma, vamos Ou ele é um voltar. gênero textual? Ó, o dissertativo ou argumentativo é esse aqui, onde eu estou passando meu mouse aqui, né? Ah, entendi, é o mesmo, então. Isso. Só que aí Entendi, era essa a dúvida. Obrigado, Pro. imagina, desculpa a confusão.
E aí, lembra que ele pode ser um texto dissertativo e expositivo, que não tem a intenção de persuadir o leitor, e ele pode ser um dissertativo argumentativo, que é esse que a gente vai estudar na maior parte da nossa matéria, na redação do Enem. E aí, claro, eu não vou me aprofundar muito aqui, porque é o que a gente vai se aprofundar no semestre inteiro. E aí a gente fala aqui da tipologia expositiva. O que é isso? Ela fornece fatos de uma forma educacional e objetiva. Então, ela apresenta um tema a partir de vários recursos, como definição, descrição, comparação, informação e numeração. E assim, a gente discute e explica sobre um determinado tema. E aí, esse texto ele se classifica em duas categorias: informativo e expositivo, que está passando informações sem que haja juízo de valor, e expositivo argumentativo, que foca na argumentação de determinado tema em defesa da própria opinião. E aí, para escrever esse tipo de texto, a gente tem que fornecer informações e argumentos a partir de um conhecimento objetivo, ou seja, levantamento de dados confiável. Assim, a gente consegue expor as informações corretas e úteis sobre o tema escolhido, com a intenção de expor ponto de vista, ideia e conhecimento. E aí, no final da leitura, a gente precisa acrescentar algo ao leitor. E não necessariamente a gente tem que convencer o leitor da nossa ideia, porque o intuito aqui é expor ela. Então, diferente do texto dissertativo argumentativo, onde eu estou dissertando e tentando convencer o meu leitor da minha opinião e da minha proposta de solução, nesse tipo de texto, no expositivo, a gente está só apresentando o conceito aqui, trazendo argumentos que corroboram com esse nosso conceito, mas não necessariamente tentando convencer o leitor da nossa opinião. E aí, esse texto expositivo, ele está em todos os campos de conhecimento do mundo acadêmico, como palestras, seminários, entrevistas, mas também é visto em redes sociais, o famoso textão, né? Os jornais, revistas e até no verbete de dicionário, que é quando a gente explica o significado de uma palavra. Então, exemplos de texto expositivo: palestras, entrevistas, seminários, verbete de dicionário, verbete enciclopédico. Então, um texto da Wikipedia, por exemplo, ele pode ser considerado um texto expositivo. Estou pensando aqui se eu arrisco o injuntivo. Eu acho que dá tempo. Vou falar rapidinho, tá? E por último, então, a tipologia injuntiva, que é feita para explicação e método para realizar algo. Então, é muito utilizado nesse tipo de texto os verbos no modo imperativo, porque a gente está indicando ordem ou ação. Então, geralmente não há marca de pessoalidade e também são textos mais curtos. O objetivo desse texto é determinar ações, é dizer o que a pessoa tem que fazer. Então, né, como eu disse, a gente vai usar os verbos no imperativo, porque a gente está instruindo, educando quem está lendo. E aí, onde é que eu encontro esse tipo de texto? Em manuais de instrução, então, naqueles manuais que vêm de montamóvel, em receitas de cozinha, em guias de viagem, em propagandas, em regulamentos. E aí, um exemplo de texto, né? Como o básico desse tipo de texto é a instrução, um bom exemplo são as receitas de cozinha, como aquela de café tradicional lá do começo da nossa aula, certo? O objetivo é puramente instruir. E aí, esses são os 5 tipos de texto. A partir da aula que vem, a gente vai começar a falar da matéria em si, da leitura crítica e da interpretação. Então, eu sei que essas 2 primeiras aulas foram muito introdutórias, mas não desanimem que a partir de semana que vem fica mais prático, tá? Então, a gente vai começar a debater também os temas mais recentes, nas atualidades aqui, das coisas que estão rolando, e que podem ser úteis não só na redação do Enem, mas como o Enem é uma prova bastante atual, que traz temas bastante atuais, pode ajudar também nas questões em si. Essa matéria nossa é muito importante. Então, se vocês precisarem faltar por algum motivo algum dia, não deixem de assistir as gravações. E aí, por hoje é só. Acho que muita gente chegou depois, então eu queria pedir desculpa de novo por semana passada. O meu irmão ficou internado e ficou tudo muito corrido, eu não consegui dar aula, mas agora tá tudo certo. Se eu precisar faltar e não for uma emergência, se Deus quiser, como a que aconteceu, eu com certeza vou avisar antes, isso não vai mais acontecer, tá? Por hoje é só, pessoal.
Se ficou alguma dúvida, a gente tem 3 minutinhos aí para tirar, mas se não quiser falar agora, no slide da aula 1 tem o meu e-mail, lembrem-se que vocês podem mandar e-mail. Se já tem gente que já está treinando redação antes da nossa aula, pode se sentir à vontade para me mandar as redações. E aí, a partir da semana que vem, a gente bate aquele papo sobre a plataforma de correção de redação que o cursinho disponibilizou para a gente e sobre como a gente escreve uma redação em si, certo? Obrigada, desculpa a aula corrida aí, que era muito conteúdo e eu queria começar logo com a matéria a partir da semana que vem. Então, acho que é isso, gente. Obrigada e beijos. Imagina, professora, a gente Obrigado, Pro. agradece. Obrigada pela sua pontualidade sempre. Não precisa nem pedir desculpa, porque a gente entende totalmente o que aconteceu, tá? Então, obrigada. Obrigada. Pode falar, Pedro. Não, eu vou obrigado pelo professor. Eu queria fazer uma pergunta para a pessoa que está com o cursinho Comé. Então beleza. Então eu vou sair aqui da sala, tá? Beijo, gente. Até semana que vem. Tchau, professor. Tchau, Pro. Oi, Pedro, pode falar. Então, eu cheguei do trabalho, daí eu vi no grupo que vocês tinham passado